Estamos de volta, né, Jailton Alves? Estamos, né? Quer dizer, estamos de volta os dois, porque você me abandonou há muito tempo. Pois é, vocês 3 vezes na Europa. estavam assistindo o programa só com ele, que é um absurdo isso, porque esse programa é bom de dois, não de um. E a gente quer começar o programa de hoje com uma polêmica, né? Muito, né? Eu Antes quero- do agradecimento ou depois? Não, no agradecimento, tem polêmica no é agradecimento já. verdade. Que eu quero agradecer e oferecer o programa aos policiais militares. E aí eu queria dizer diretamente aos policiais militares, esses que estão em greve, inclusive, agora na Bahia, eu não sei se o programa vai estar passando, se eles já estão ou não estão, mas que estiveram, não sei, em greve na Bahia, eu queria me solidarizar. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que julgando legítima ou não legítima, julgando coerente ou não incoerente, todo trabalhador tem direito de se manifestar, tem direito de paralisar, ainda que isso pareça colocar em xeque a paz social, a dinâmica das pessoas, todos precisam entender que um trabalhador ele não pode ser colocado em situação de constrangimento e ficar tolhido do seu direito de se manifestar. Então, sem querer avaliar se está certo ou está errado, Ou se está legal ou não. ou se é legal ou não é legal, eu quero aqui deixar meu abraço a todos os policiais militares que são heróis, e eu sou prova viva disso, que já fui salvo, inclusive de um acidente, por conta da Polícia Militar, a quem eu devo muito e sempre que eu posso homenageio. Um abraço a todos vocês que estão em greve, não estão em greve, a todos. Também faço minhas as palavras do meu amigo aqui da DAI, meu colega de trabalho, meu amigo também. Muito feliz com o seu retorno, depois de ter passado quase 3 meses fora dos meus olhares. E o Baião de 2, assim, sem você não é Baião de 2, é Baião de 1, e Baião de 1 não funciona. Mas tive a honra de, nesse período, fazer alguns trabalhos com o Baião de 2, com pessoas importantíssimas da nossa região, da nossa cidade, com o trabalho de comemoração ao aniversário da cidade. Então foi um trabalho muito válido, você fez muita falta, fico assim felicíssimo com o seu retorno, emocionado e comovido. E também fazendo minhas palavras de Dadai, este programa hoje é oferecido a esses nobres policiais e, pela minha parte, a gente oferece aos grandes comunicadores dessa terra, tá? Aos grandes radialistas, esses heróis do rádio. Tá? A gente oferece a Milton Menezes, que voltou para as estrelas agora, que foi se encontrar com também uma outra grande estrela, Lucílio Bastos. Também a gente quer oferecer o programa de hoje a um grande jornalista, Osiel Aragão, de um programa maravilhoso. Inclusive minha mãe é apaixonada por Osiel Aragão. Um beijo grande no seu coração, meu amigo. E a todos os radialistas que insistem em levar a comunicação, em levar a verdade para esse povo tão necessitado de verdades compromissadas com a verdade. Então, Dadai. Grandes nomes, Osiel mesmo, eu quero mandar até um abraço para ele. Fantástico. É uma figura extraordinária. A gente só conhece a voz, né? Eu conheço a voz e a imagem. A maioria conhece só a voz, mas é uma figura... Não é bonito não, mas é uma pessoa legal. Ó Zé, isso é ciúme de você, com inveja, viu? Vamos lá. Tema da semana, tema do programa. Da semana não, do programa. Tema do programa. Sim, o nosso programa estreia mesmo quando? Você lembra ainda? Porque tem 3 meses que você não vem. Nosso programa passa o inédito na terça-feira. E o outro? Às 9 horas. E a reprise... reprise não. O outro programa passa... aos domingos. Aos domingos. Que horas? Domingo, que horas? Eu não tenho memória. Ô demônio, 21 horas. 21 horas, 9 horas, é um horário bom para assistir a gente. Muito bem, o tema da semana, ou o tema desse programa, é lei. As leis no Brasil, né? As leis no Brasil, elas são o quê? Elas têm algum quê de moralidade? Ou elas são, na verdade, uma grande estratégia dos políticos para acabar, inclusive, com o pouco de dignidade que esse país ainda tem? A gente ficou pensando nesse tema, sobretudo porque a gente tem vivido momentos muito tristes, né? Em que a lei legitima o absurdo. Então, você vê assassinos serem privilegiados com benefícios, como no Dia das Mães, eu mato minha mãe, no Dia das Mães eu tenho lá o direito a uma saidinha. Veja, que é o caso, inclusive, de Suzane von Richthofen, que é um absurdo.
e a gente tem que tolerar. Não bastasse isso, há categorias também que têm sofrido muito. Por exemplo, a gente tem agora que correr, né, contra o tempo. Quem tem aí FGTS, né, devedor, quem tem empresas e que trabalha muito tempo nelas e que não tem lá o depósito de todo o tempo do FGTS, tem que correr. Porque a lei diz que se eu não recorrer de um direito que é meu, garantido, adquirido, eu perco esse direito. Ou seja, a empresa, ela pode simplesmente não pagar a você que estava na expectativa, pelo menos, desse dinheiro, né? Isso é apenas detalhe. A gente tem mais coisa por aí. Por exemplo, na saidinha do Dia das Crianças, a Ré, confesso, que matou a Isabela, a criança, saiu... Nardone, saiu pro Dia das Crianças. Gente, é um negócio... Aquela mulher que retalhou o marido, é da IOC, é? Sim. Que ela é do Paraná, né? É. Saiu para ver as crianças, cuja filha não está em posse dela. Está na posse dos avós paternos. Então, assim, o que é legal, o que é moral, o que é imoral? Porque, assim, uma coisa que a gente tem que pensar, assim, Jael, a funcionalidade da lei. Não, porque uma coisa é o que a lei diz que é para fazer. A outra coisa é o bom senso que deve ter o judiciário, de entender que essa legislação torpe, ela foi feita muitas vezes para beneficiar o criminoso. Eu sei. Então, por exemplo, eu estava falando com isso até com meus alunos. Vamos imaginar aqui uma situação. Eu estou caminhando de carro, dirigindo meu carro, numa via pública, devagar, 20, 30 km por hora. E de repente, um carrinho de bebê é jogado na minha frente. Aí, eu, para desviar do carrinho, viro e bato numa parede de uma casa, derrubo essa parede. Na hora que eu saio do carro, eu vejo um pai desesperado se aproximando de mim e agradecido porque eu salvei o filho dele, porque ele estava sendo assaltado. E naquele momento, o bandido puxou uma arma e disse: eu vou matar seu filho se você não me der o dinheiro. Ele estava sem carteira, no desespero, empurrou o carrinho. Eu desviei, salvei a criança. Só que aí, sai dentro da casa, o dono da casa, e ele diz assim: derrubaram minha parede. Sabe o que a lei diz? Que deve ressarcir o dano àquele que provocou. Ou seja, eu devo pagar pela parede. É justo isso? Há justiça nisso? É por isso que a gente tem que lembrar que, às vezes, justiça não é o cumprimento da lei. Às vezes, ser justo é descumprir a lei. E é isso que a gente precisa discutir na nossa sociedade. Não dá mais para a gente ficar refém de legislações produzidas por analfabetos. E quando eu digo analfabeto, não é só o iletrado que não sabe ler e escrever, não. É o analfabeto moral. É o indivíduo que não tem dignidade para estar lá nos representando, mas que, infelizmente, é eleito por um povo que não percebe a seriedade desse tipo de representante. Verdade. Porque, assim, esses representantes são os escolhidos pela população. Então, população analfabeta escolhe político analfabeto. Político analfabeto, claro que tem que brincar de legislar. Mas como a maioria legisla em causa própria, então vamos brincar de fazer leis que não funcionem. Ou vamos brincar de fazer leis que contam histórias da carochinha, sem efetividade nenhuma. Sim. Ou vamos criar leis exatamente para detonar com o executivo. Por exemplo, essa semana, tá se pensando, eu estava assistindo, o Legislativo criou uma lei que, inclusive, o presidente Bolsonaro barrou, como é que fala? Vetou, que é as escolas públicas terem psicólogo nas escolas públicas. Mas veja, aí é uma polêmica, porque o presidente vetou a lei que previa esses profissionais na escola pública. A gente vai para o intervalo. Vamos. A gente vai para o intervalo, segura aí e a gente volta já para continuar com essa polêmica. Aqui a gente, no meio da conversa, já voltou. E eu gosto assim, porque pega ele agoniado. Eu queria tanto que vocês vissem. Ele aqui, assim, ó, querendo controlar até o meu pensamento. Aí eu, bem calmo,
Só faço olhar para ele. Deixe de coisa. Que ele faz zen budista. Mas sabe? Tem que tomar Rivotril. É a história da criatura. Vamos lá. Assim. No bloco anterior, você terminou dizendo... Por exemplo, o Legislativo acabou de criar uma lei que o governo barrou essa lei, Isso. vetou, que é a lei de se colocar psicólogos Isso. nas escolas públicas. A gente sabe que a escola pública está detonada, a maioria. A gente sabe que realmente o nosso público pobre, o nosso público que vive à margem da sociedade, precisa desse acompanhamento, principalmente em áreas de grandes riscos, que sofre terríveis tipos de toda e qualquer tipo de violência. Mas também, segundo o presidente, não foi feito um estudo legal para mostrar de onde tirar esse dinheiro. E realmente tem um problema. Mas é que tá. Tem um problema. E em contrapartida, tem outro lado. Como cuidar da escola pública? Um governo que fala que tem que cuidar da escola pública. Sim. Então que se faça esse estudo e que se tire dinheiro de onde quiser. Mas assim também, eu vou dizer uma coisa para você. Na verdade, e vai eu estar acho na batalha, né? Eu acho que esse governo ele está equivocado em todos os sentidos. Inclusive, sobretudo na educação. Veja, de onde tirar o dinheiro? Tá aí. Não vendeu agora... Não fez agora um leilão do petróleo, leilão, né? do petróleo? 8 bilhões. Não está vendendo tudo que a gente tem de mais... A gente tem não, que não tem nada. Não é? O Brasil possui de mais importante. Então, que se pegue o dinheiro e se aloque nisso que é prioritário. Agora, o que eu fico observando é assim, essa lei que é necessária, aí se barra. Outras absolutamente esdrúxulas permanecem. Como... O dispositivo, deixa eu dar um exemplo. O dispositivo que diz que suspendeu o COAF, né, antigo COAF, de investigar o filho de Bolsonaro, né? Veja. Porque ali cometeu ilegalidade, né? Porque veja. Mas aí o COAF, ele divulgou dados, né? Ele forneceu, aliás, não divulgou, forneceu dados sem que houvesse uma autorização judicial. Legal. Tudo bem. Ótimo. Então suspende, né? Então, agora... Mas aí tá certo. Sim, mas aí agora... Porque senão viram a ilegalidade total. Sim, mas aí agora que o judiciário... Mas foi imoral? Foi sim. Mas agora que o judiciário dê autorização para que o COAF forneça os dados e a investigação prossiga. Uhum. Porque, veja bem, ele não deve nada. Não é isso que ele diz? Que ele não deve nada, que inclusive ele é da família dos honestos e que eles representam, são os paladinos da ética. Então que ele diga, eu vou abrir, não precisa do COAF não, eu abro, eu vou dizer aqui, tá aqui, minha vida toda, investigue. Porque quem não deve não teme. Porque, ora, se eu sou a esperança da dignidade na política, que eu pelo menos demonstre isso com atitude simples. Que eu diga, olha, tá aqui, eu vou disponibilizar todos os meus dados. Não, usam a lei Em benefício próprio. Em benefício de uma por exemplo, situação absolutamente... voltando para essa questão de onde tirar dinheiro. Dinheiro tem. É que não tem interesse em se tirar. É tão simples. É tão simples fazer baldeamento desse dinheiro para pasta isso, pasta aquilo. Observe. Não, eles tiraram dinheiro, Jailton, da educação agora, no começo do governo. Quer dizer, o começo do governo Bolsonaro, ele não muda não, tá vendo? Para mim, ele fica com você. Eu tô falando, tá vendo? Ele só muda para mim se eu pedir. Mas veja, o começo do governo Bolsonaro foi de cortes na educação. O que eu pergunto é assim, por que não cortou dos milhões que se gastam, por exemplo, com o Senado? Por que não se cortou com os bilhões que se gasta, por exemplo, com o próprio judiciário? O Palácio da Alvorada? Você quer se cortar agora de gilete ou de navalha? Por quê? Eu assisti uma matéria essa semana, o Judiciário de São Paulo foi aprovado agora uma reforma no prédio do Judiciário, que tem até heliporto para os magistrados subirem lá, para não pegar o trânsito cá embaixo com as pessoas comuns. Não, mas é isso. Diga o custo, diga o custo. Eu nem imagino. 1 bilhão. É isso. Bilhão, agora se fala 1 bilhão. 1 bilhão. Que ou a matéria está errada, ou eu errei essa discussão. Eu fiquei estarrecido. Mas assim, eu quero que quem está em casa faça uma análise fria. Veja, até agora, do que foi que se cortou para economizar?
Cortou do trabalhador com a reforma da Previdência, né? Cortou da educação básica e superior. Da saúde. Cortou da saúde. Mas a minha pergunta é, não vai cortar dos privilegiados? Aí, para você ficar mais assustado ainda como a nossa lei é, olha o que é a lei no Brasil. A gente agora vai ter que bancar partido Não, isso político. é demais, né, amigo? Não. Quer dizer, nós vamos ter que bancar É deprimente, né? o fundo partidário, porque, gente... Que eles vamos lembrar, podem até alugar e construir Lógico. prédio com o nosso dinheiro. Para você ter ideia, o fundo eleitoral, né, que eu acho até que tem alguma coerência, porque você não pode permitir que eles fiquem bancando com empresas, porque no final das contas eles Porque acabam você bancando, reféns, né? Mas acabam sendo depois. Mas o que me espanta é ele pegar... a gente tem um fundo partidário, todo ano você, contribuinte, paga para que esses partidos fiquem lá negociando favores Eu sei, criminosos. eu sei. Porque, em sua maioria, porque eu não posso generalizar, porque toda generalização é burra. Mas, assim, em sua maioria, são criminosos com o nosso dinheiro. Quer dizer, nós vamos bancar. E quantos bilhões se gastam? Então, Tudo dentro da legalidade, né? tudo dentro da legalidade. Aí, na hora de economizar, corta do Sim. trabalhador. Sim. Na hora de economizar, Esquece corta... sociedade. Exatamente. Esquece Corta da população, esquece escola pública, Exatamente. esquece comunidade, esquece o povo. E eu estou muito assustado porque nós temos um grupo de pessoas que apoiam isso cegamente. Então, assim, eu não estou aqui, e pelo contrário, eu não estou aqui fazendo campanha para isso ou para aquele partido, até porque eu sou... Porque o Baião de Dois é só um programa É, para discutir só opinião. exatamente. E E é exatamente. a opinião que a gente pensa, né? Exatamente. Aí já terminou o bloco? Vamos para o intervalo já? Isso aqui é lei? Aí, isso é lei de Rafael, que fica botando a gente para... Isso não é justo. Então mas vamos nós tomar um cafezinho. Toma, Vamos, a água, gente volta. café. Terminamos o segundo bloco no nosso programa, falando um pouco sobre essa questão dos absurdos, né? Que são feitos dentro Das imoralidades da lei. dentro da lei. Dentro da lei. É verdade. Mas a gente quer terminar o bloco com alguma esperança. A gente termina o programa agora, né? Terminou agora? Não, terminou agora não, tem mais um bloco, menino. Você é maluco? São 3 blocos. É. 3 blocos, né, Rafa? É o último. Esse é o último último é bloco. Então, veja, a gente está no último bloco, eu queria deixar pelo menos um pouco de esperança, né, para as pessoas. Eu acho que a esperança das pessoas está nelas. Eu quero fazer uma pergunta, eu posso? Pode. Você acha que há esperança? Você acha que há esperança? Eu penso o seguinte... Como você vê a esperança no Brasil diante desse momento que a gente vive? Não, eu penso o seguinte, eu penso que... Isso é se tratando da lei, da imoralidade e imoralidade. Não, veja bem, eu penso o seguinte, que a esperança, ela está no próprio cidadão. Assim, do que é que depende a mudança? De você que está em casa, de mim, né, de professor Jailton, de outras pessoas. Porque, veja, a única ferramenta que nós temos é o voto. Eu tô tão cansado, Tadai. A gente, não, o professor está cansado. Eu tô cansada mesmo. O professor está cansado. Para você ter ideia, Jailton, um dia desse uma aluna minha me disse assim, Adailson, eu não sei por que professor faz greve. Eu disse, por que você está me dizendo isso? Ela disse, não, porque os professores das universidades, elas fazem greve, ficam lá meses, atrapalham a vida de todo mundo, e no final eles voltam sem nenhum tipo de garantia, né? Sem nada. E aí, qual foi a vantagem daquilo? Eu falei, você sabe qual é o problema? É que a sociedade espera que o professor mude tudo. Então, assim, é pra gente mudar sozinhos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos desistindo. Eu sei. A gente desistiu. Então, o professor desistiu, o estudante desistiu, entendeu? Algumas categorias poucas. Porque, assim, vamos parar o país pela saúde. O médico não para. O médico não para. Vamos parar o país por conta do banditismo. Banco só para, bancário, só para se o interesse for dele, do salário dele. Nenhuma causa nacional, só o professor. Aí o professor para por conta da violência, o professor para. Então, a gente está cansado. Mas quando você falou da esperança, né? Aí, só para concluir meu raciocínio, a ideia da esperança, assim, eu acho que a esperança está no cidadão, em fazer uma limpeza. Mas quando eu digo limpeza, é eleger gente com algum critério. Não é eleger porque é bonito, porque é feio, sabe?
2020 eleger já com vem algum eleição de critério. novo, né? Gente, pega E as os pessoas. mesmos vão se presentificar. Mas assim, eu tava dizendo, pega todo mundo que está envolvido. Ah, mas não provou. Suspeita. Todo mundo que está envolvido em qualquer coisa. Então, do PT, Dadai. do PSL, de todos os partidos. Dadai. E não elege esse povo. O Brasil é tão é uma panela de corrupção tão desgraçada que essa semana teve eleição para Conselho Tutelar. Em 15 cidades do Brasil tiveram as eleições anuladas por conta de corrupção. Pra E conselheiro, é um pra cargo que não tem nem conselheiro. salário. E aí, meu amigo? E aí, em 15 cidades do Brasil? Porque é uma eleição nacional. Mas é uma coisa, eu não sei. Nós Cara, estamos vivendo. É por isso que nós vivemos essa Aí realidade. como que a nossa sociedade pode exigir do político? E olha, e essas pessoas, dentro dessa corrupção, vão trabalhar com menores. Com crianças. Vão proteger. Quem? Se elas já são corruptas. Vão proteger o quê? Então vão ensinar corrupção? A gente tá. Eu não sei. Conselho tutelar. A gente está vivendo essa realidade e muito por conta dos legisladores e do judiciário, porque esses dois poderes, né, eles deveriam estar fiscalizando o executivo e produzindo legislações que deem à sociedade algum Segurança, respaldo, né? alguma segurança moral. E Mas- outra, e com toda a miséria, viu, Dadai? Ainda bem que ainda existe o judiciário. Porque se não existisse o judiciário, meu amigo, as pessoas estariam se matando, como estão no meio da rua, e já estaríamos em guerra total e absoluta. Eu não sei. Essa desesperança. Ainda bem que temos as igrejas, ainda bem que temos o judiciário, mesmo com tanta falha, com tanta deficiência. Ainda bem que temos uma polícia, atuante ou não, mas que ainda existe. Imagine esse país sem nada disso. Mas a gente está vivendo um monte de crise, né, Jair? Eu sei, amigo. Dessas instituições Há tanto todas. tempo, né? A gente não confia mais em nada. É. Um dia eu estava Não perguntando tem às esperança, pessoas. não tem confiança. Não, eu estava perguntando às pessoas assim, vem cá, você confia em quê? Porque hoje, a gente fala assim, a gente confia em todos os pais? Não. Na polícia, de maneira integral? Não. Nos políticos? Aí piorou. Na família? Não. Não. Na A igreja? gente confia na Não. igreja? Não. Em que nós confiamos? É sério, olha, um questionamento desse faz a gente enlouquecer, faz surtar. Agora- Ainda mais em mês de... a semana passada foi o mês da depressão, né? O mês que os índices de setembro suicídio, ou amarelo, setembro, né? o índice do suicídio foi assim, terrível no O programa mundo todo. acabou, sabe? Já acabou o programa. Mas eu não quero deixar essa imagem tão triste, tão desesperançosa pro povo, não. Viu, gente? Mas aqui Acabou só... o programa. Sim, mas é só pra gente... Não vá com essa tristeza pra casa hoje não, meu povo. Não, Né? Não diga, não. busca em você uma saída para mudar a realidade que você vai encontrar. Você tem o poder na mão. Eu fui pra meditação. Não, vá pra urna mudar esse país. Um abraço, hein? Beijo, gente.